Ora bem, vou só dar uma nota introdutória da justificação, portanto, deste momento. Ele tem a ver com um pedido que nos chegou e de que os senhores deputados têm conhecimento também, do Sr. Reitor João Luís Gaspar, Reitor da Universidade dos Açores, a quem eu aproveito, em nome da Comissão, deixar as nossas saudações, e do professor José Carmo, Reitor da Universidade da Madeira, a quem eu aproveito também para saudar do mesmo modo. O que nos chegou em determinada altura foi de que gostariam de apresentar o documento que é do conhecimento de todos os seus deputados. Referindo-se a esses documentos, os seus reitores davam nota de que o documento em causa, apresentado ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em julho passado, e segundo a informação do próprio, então enviado para a Assembleia da República, para o Sr. Ministro das Finanças e para o Conselho de Ministros, fundamenta e propõe os termos em que deve ser considerada a compensação dos referidos sobrecustos. Estamos a falar de sobrecustos para as duas universidades, em termos do Orçamento de Estado, porque a sua discussão deve ser realizada em tempo útil para ter efeitos práticos em 2020. Nós compreendemos, de facto, essa necessidade e estamos aqui para vos ouvir com todo o interesse. Vou só dar nota das regras regimentais relativamente à grelha de tempos, que eu passo a explicar. Portanto, a entidade visitante faz a intervenção inicial, tem 15 minutos para o fazer. Os grupos parlamentares e o Sr. Deputado do IEL têm 5 minutos cada para colocar as questões que entenderem por pertinentes relativamente à audição que vamos ter presente. E depois, para uma intervenção final, a entidade visitante tem mais 15 minutos. Portanto, partindo deste pressuposto de tempos, nós estaremos com esta sessão com a previsão de 70 minutos, 1h10, mas tem a palavra o Sr. Reitor João Gaspar. Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de agradecer a pronta resposta da Comissão para receber os reitores da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores e em segundo lugar, relevar o facto da Assembleia da República, na última legislatura, ter aprovado a inclusão do artigo 72 da Lei do Orçamento de Estado de 2019 e que se refere à questão dos sobrecustos de insularidade e ultraperiferia para as duas universidades insulares. Esta matéria não é matéria nova, não vou naturalmente fazer um histórico, mas sublinhava aqui que é matéria que consta da própria Constituição da República Portuguesa, é tratada no Tratado, passa a expressão, de funcionamento da União Europeia e também tem sido alvo de certa maneira, de relevo ao nível de diferentes áreas setoriais nas diferentes declarações do Parlamento Europeu. As universidades insulares, e como já foi referido, trabalharam no sentido de procurar apresentar um trabalho bem fundamentado à Assembleia. Fizemos-lo primeiro ao Governo, porque era ao Governo que cabia a responsabilidade de apresentar esse trabalho. Ele foi apresentado ao Governo, foi inclusivamente validado por algumas das pessoas relacionadas com o grupo de monitorização dos orçamentos de instituições de ensino superior que trabalha com o Sr. Ministro, isto em julho, mas entendemos também por bem fazer chegar este trabalho aqui à Assembleia. O estudo baseia-se fundamentalmente em 3 questões e assenta em 3 pressupostos, digamos assim. As questões já as referiu o Sr. Presidente. Os pressupostos são os seguintes. Em primeiro lugar, olhar para esta matéria como se tivéssemos no país 3 grandes instituições, ou seja, olhar para todos como se estivessem em territórios similares: a Madeira,
os Açores e o continente como um todo, portanto, juntando todas as verbas de financiamento como se fosse uma única instituição. Isto porquê? Porque estamos a estudar os sobrecustos de Madeira e Açores relativamente ao continente, não estamos a estudar também as assimetrias que sabemos que existem no próprio continente português, mas esses terão que ser naturalmente trabalhados por colegas de outras instituições. A segunda questão que relevámos foi a de trabalhar sempre com dados publicados e dados oficiais, por forma a não viciar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de resultado em dados das próprias universidades. E, finalmente, o terceiro pressuposto foi o de trabalhar segundo duas orientações. A primeira, olhar para as instituições de ensino superior face às suas realidades intrínsecas, corpo docente, número de estudantes, etc. E a segunda análise que fizemos foi basear-nos apenas em dados demográficos, ou seja, dissociando aquilo que são as particularidades das instituições aos dias de hoje. E porquê? Porque hoje, no que é bom ou menos bom, já enfermam das dificuldades que vêm do passado face à inexistência de sobrecustos de insularidade. Não trabalhamos neste documento para não criar entropia, mas não posso deixar de relevar aqui nesta reunião convosco, não trabalhámos a questão dos fundos comunitários. A Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira, durante todo o presente quadro comunitário, viram-se impedidas de concorrer aos fundos comunitários de medidas estruturantes, relativamente a áreas como a modernização administrativa, a internacionalização e muitas outras, porque têm tutela nacional, mas têm sede nas regiões. Isto é uma coisa incrível, já o dissemos em vários fóruns, esperamos que não se repita no próximo programa 4, que está neste momento em fase de negociação, mas isto representa um déficit de milhões de euros se compararem o investimento que foi feito no continente, nas nossas congêneres, em matéria de fundos comunitários, ao longo de todo o programa, e não apenas, naturalmente, este ano. Passando à matéria que nos traz aqui mais diretamente, começava por relembrar o quadro das transferências do Orçamento de Estado para as Universidades Insulares. O estudo que fizemos baseia-se nos dados de 2017-2018, e isto porque é o único espaço temporal para o qual já temos dados para todas as variáveis que trabalhamos. De qualquer forma, pode ser sempre replicado, naturalmente, para os anos subsequentes. As transferências do OE em 2018 para as universidades dos Açores, Madeira e do Continente estão aqui representadas, um total de 750 milhões de euros, com a Universidade dos Açores a receber 2,2% do total do investimento nas universidades públicas, investimento do Orçamento de Estado, e a Universidade da Madeira 1,5%. Este aspecto é importante porque começava por sublinhar algo que também estabelecemos no nosso documento, que são os sobrecustos de titularidade, que também não vou discutir aqui, mas estarei todo disponível para vos elucidar caso haja dúvidas, mas efetivamente nós subtraímos o efeito da titularidade para evitar criar aqui assimetrias até entre a nossa Universidade e a Universidade da Madeira, e portanto para colocar tudo no mesmo quadro e no mesmo plano. Retirado o sobrecusto da tripolaridade estrutural da Universidade dos Açores, que representa cerca de 23% do montante global já há vários anos, são quase 4 milhões de euros, o investimento público é de 1,7% nos Açores e 1,6% na Madeira, como vê, relativamente próximo uma da outra, quando comparadas com o continente. As duas análises que fizemos são as que referi há pouco. Primeiro, o investimento do Estado por estudante matriculado, ou seja, olhar para as universidades com o que têm hoje, independentemente do seu passado. A segunda análise, olhando para as regiões propriamente ditas, porque o que está em causa são as questões relacionadas com a coesão territorial e a igualdade de oportunidades. No primeiro caso concreto, o quadro é este. Os Açores têm, neste momento, 1,4% do total de estudantes matriculados, ou tinham à data, portanto, falamos de 2017-18, 1,4% do total dos estudantes matriculados no ensino superior, a Madeira igual número, o orçamento das duas instituições 1,7% e 1,6% relativamente ao total, e, portanto, constatava-se, olhando para o custo do estudante, de uma mesma forma em todo o país, que a Universidade dos Açores recebia quase 2 milhões de euros acima daquilo que as outras universidades recebiam no continente, ou a grande universidade do continente, e a Universidade da Madeira mais 1 milhão de euros. Parece que é muito, parece que isto poderá simplesmente justificar que o Estado já consegue, de certa maneira, colmatar o que são os sobrecustos, mas como veremos à frente, não é isso que acontece.
A segunda análise tem a ver com estados com diferentes visões das questões demográficas, geográficas, das instituições que gerimos e que se inserem, então, nestes domínios insulares. Em primeiro lugar, olhando para o número de habitantes, constata-se que os Açores têm 2,4% dos habitantes de Portugal, a Madeira 2,5%, são dados também todos eles, como referi, estatísticos nacionais e publicados. O orçamento, aqui não vou retirar o efeito da tripolaridade, porque estamos a falar não das instituições, mas das regiões, e, portanto, aqui contamos com a verba da tripolaridade. O orçamento da Universidade dos Açores, 2,2% do total, da Madeira, 1,5% do total, portanto, bem abaixo daquilo que seria normal se atendêssemos apenas aos aspectos relacionados com a distribuição de população nas três grandes áreas que acabei de referir. Isto significa que há um investimento per capita de menos 5 euros por cada açoriano e um investimento per capita de menos 27 euros por cada madeirense. No global, estamos a falar de uma perda relativamente ao continente de 1,2 milhões de euros nos Açores, 6,9 milhões de euros na Madeira. Se olharmos para a população ativa, a população entre os 15 e os 64, verificamos que a situação piora. E piora porque nos Açores temos 2,6% da população ativa e na Madeira 2,7% da população ativa. Para as mesmas percentagens do orçamento, há um investimento inferior em 15 euros por pessoa nos Açores, em 47 euros na Madeira, o que dá uma perda de 2,6 milhões de euros ano nos Açores e 8,3 milhões na Madeira. Olhando para os adultos com 18 anos, que são eventualmente aqueles que poderão vir a ter condições para ingressar no ensino superior em breve, a proporção é similar, 2,6% nos Açores, 2,3% na Madeira. A perda no final, e para não vos estar a amassar com mais números que também têm, é de 2,7 milhões nos Açores e 5,4 milhões na Madeira, o que corresponde a um investimento inferior por açoriano de 1.250 euros e nos madeirenses de 2.700 euros. O investimento per capita, olhando agora para o número de estudantes efetivamente matriculados no ensino secundário, e portanto aqueles que à partida concluindo com sucesso poderão vir a ingressar no ensino superior, estamos a falar de 2,6% dos estudantes nacionais nos Açores, 2,7% na Madeira. Neste caso concreto, o investimento per capita é de 200 euros ou quase 300 euros a menos nos Açores, 800 na Madeira, dá um desinvestimento de 2,9, quase 3 milhões de euros nos Açores e 8,7 milhões de euros na Madeira. Se verificarmos agora os dados relativos ao número de estudantes com aproveitamento escolar para ingressar no ensino superior, já não é os que supostamente vão entrar, é aqueles que já têm condições para entrar, temos 2,9% dos estudantes na Madeira, nos Açores, 3,1% na Madeira, a situação é idêntica, neste caso piora mesmo, há um investimento inferior nos Açores de quase 2 milhões de euros, o investimento inferior na Madeira, que é quase o dobro, de 4 milhões de euros, o que prefaz no final, face ao número de estudantes, 5,4 milhões nos Açores e 11,9 milhões na Madeira. Finalmente, mostrar-vos o número de estudantes, portanto, analisando estes dados relativamente à distribuição do financiamento versus população com diferentes, digamos, perspectivas, verificamos é que em qualquer das circunstâncias o investimento público que o Estado está a fazer é diferente nos Açores e na Madeira quando comparado com o nosso todo continente. Como disse no início, sabemos que há também assimetrias no continente, mas essas acabam por ficar diluídas nesta aproximação que acabámos de fazer e têm que ser naturalmente trabalhadas ao nível das diferentes universidades do continente português. Olhamos para esta questão de diferentes perspectivas, aliás, este estudo é novo, já o tínhamos também feito no passado, apresentado e discutido, infelizmente sem qualquer consequência. De qualquer das maneiras, o que nos parece é que a forma de abordar esta questão deve ligar, de certa maneira, ao modo como o país, como a Assembleia, determinou também que se olhasse para as regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores. Efetivamente, como sabem, a dotação inicial que é transferida do Estado para a Madeira e para os Açores, é acrescentado um fundo de coesão que tem naturalmente como base de cálculo a fórmula que está descrita na Lei das Finanças Regionais. E
para que fique claro, a perspectiva apresentada pelas duas universidades aqui é que se faça exatamente o mesmo, ou seja, que se aplique às duas universidades também esse fundo de coesão, relativamente, naturalmente, àquilo que é a sua dotação inicial. Poderá ser a sua dotação inicial que temos neste momento, pode ser corrigida para o número de alunos, como apresentamos na nossa primeira análise, pode ser corrigida para a população, enfim, o que entendemos é que não é possível continuar a falar em coesão territorial e igualdade de oportunidades quando os números são os que vos apresentamos, mas são números de um ano. As nossas universidades têm 4 décadas de existência sem ver estes números compensados e, portanto, isto significa todos os anos um aumento do fosso entre as universidades que estamos aqui a falar. Reparem que estamos a falar de regiões com níveis de pobreza elevados, onde o poder económico é também um poder económico inferior. Sabemos que muitos dos estudantes não conseguem estudar, as nossas universidades, inclusivamente, não estavam a aplicar propinas máximas a quando da redução da propina, mas apoiámos sempre essa medida, por entender que era uma medida positiva. De qualquer das formas, o que acontece é que este fosso cresce, e este fosso, ao crescer, impede as universidades de se prepararem e de poderem ajudar a preparar as regiões. Reparem que, neste momento, poderemos dizê-lo também, fizemos um estudo e alguns dos dados são apresentados no documento que têm. Nós temos e estamos a perder muitos estudantes para o continente, e quando digo perder é porque obrigamos os estudantes a sair das regiões, porque simplesmente não conseguimos dar a oferta que eles querem. Falo do desporto no caso dos Açores, falo da engenharia informática em ambos os casos, falo do direito em ambos os casos e poderia dar-vos outros exemplos. Os dados estão na Direção-Geral do Ensino Superior, quem sai da região, porquê e para onde. Portanto, está tudo muito claro e foi com base nesses dados que aqui apresentamos. Poderíamos, naturalmente, apresentar aqui mais alguns argumentos, eu vou terminar apenas dizendo que é comum discutir-se e falar-se que as políticas públicas têm que promover o desenvolvimento económico, o bem-estar social, a sustentabilidade ambiental, a valorização cultural. Mas isso faz-se cada vez mais com recursos humanos qualificados e com conhecimento. São chavões, dirão uns, mas todos o afirmam nos seus discursos sempre que se aborda a questão do ensino superior ou do ensino em geral em Portugal. O que é certo é que sem instituições de ensino superior capazes de acompanhar este desafio, não é possível termos qualificação de recursos humanos, nem tampouco ter o conhecimento necessário. E sem isso é absolutamente impossível garantir o desenvolvimento económico do país, tal como todos almejamos. As nossas universidades só querem cumprir a sua missão, ajudando as instituições onde se inserem a desenvolver, porquanto são, em ambos os casos, consideradas, como todos sabem, pilares da autonomia regional, que se existe hoje, muito deve às universidades dos Açores e da Madeira. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Professor João Gaspar, reitor da Universidade dos Açores. Penso que foi elucidativa a intervenção que teve, não totalizou os 15 minutos a que tinha direito, mas penso que os Srs. Deputados já se debruçaram sobre a questão e ouviram atentamente também as explicações que vieram de viva voz trazer para sensibilizar o Parlamento através dos senhores deputados. De maneira que íamos passar, então, portanto, a ouvir os grupos parlamentares que podem, a partir de agora, usarem da palavra. Tem 5 minutos, então. Tenha a bondade, pode utilizar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os digníssimos... Desculpe só, eu poderia seguir a hierarquia, mas como eu percebi que não houve objeção para isso, portanto, vão falar todos. Se entenderem, a questão que eu coloco é, a hierarquia de votos dá, portanto, a palavra em primeira mão ao Partido Socialista. Como não criou a objeção, o Tiago, olhei para ele, portanto, vão falar todos os grupos parlamentares, independentemente de ser agora ou depois, e o tempo é o mesmo. Ok? Então, o Partido Socialista tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o magnífico reitor da Universidade dos Açores e também o magnífico reitor da Universidade da Madeira. Eu gostaria de começar esta minha intervenção por sublinhar que os deputados do Partido Socialista, não apenas
os eleitos pelo Círculo dos Açores, mas todos os deputados que integram o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, entendem que a Universidade dos Açores, com a sua estrutura tripular, é um importante instrumento de combate às dificuldades que advêm da natureza insular, arquipelágica e ultraperiférica da região autónoma dos Açores e, naturalmente, também da região autónoma da Madeira. E entendem também que este papel é muito importante por aquilo que permite no acesso ao ensino superior, contribuindo assim para uma maior igualdade de oportunidades e para a qualificação das populações onde se insere, mas também pela investigação e produção científica que emana da Universidade dos Açores, permitindo um acesso ao conhecimento que é indispensável para a região, se atendermos a áreas como a agricultura, o mar, a sismologia, para citar apenas algumas. Gostaria também de dizer que a questão de um financiamento adequado à Universidade dos Açores, que acomode, na medida necessária e suficiente, os sobrecustos que advêm precisamente da insularidade, foi uma prioridade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na última legislatura, tal como aliás se demonstrou no Orçamento de Estado de 2019, com uma norma já aqui citada pelo magnífico reitor da Universidade dos Açores, que foi uma proposta da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E foi também uma questão a que demos a melhor atenção no decurso da campanha para as eleições legislativas nacionais e continua a ser para nós uma prioridade pela importância que aqui já referi. Quero com isto dizer que os deputados dos Açores, em particular, são muito sensíveis à questão dos sobrecustos que afetam o funcionamento da Universidade dos Açores, que devem estar devidamente documentados e quantificados para que todos possamos compreender a relevância que eles assumem no funcionamento da universidade. E neste sentido, e apesar de nós, deputados dos Açores, conhecermos bem a universidade, conhecermos os seus 3 polos, mas para que fique registado nos trabalhos da Comissão e seja informação até que possa ser posteriormente acedida, e seja do conhecimento de todos a realidade que aqui está em causa, e aliás o magnífico reitor também se disponibilizou para isso, eu julgo que seria interessante e importante que pudesse enumerar e caracterizar com mais algum pormenor estes sobrecustos que advêm da insularidade. A terminar, e sem prejuízo da questão que foi colocada, eu julgo de qualquer maneira que será útil assinalar que desde 2015 assistimos a um reforço do financiamento, também já aqui foi referido, e que o contrato de legislatura, mais uma vez sem prejuízo das questões que foram colocadas, permite introduzir um elemento muito importante no financiamento das instituições de ensino superior público, que é a previsibilidade, e é por isso com muita preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê a intenção da não assinatura por parte da Universidade dos Açores. Queria dizer também que registámos as preocupações que manifestou relativamente aos fundos comunitários. O Partido Socialista e, designadamente, os deputados eleitos pelos Açores procuraram manter ao longo do tempo uma posição ponderada e, em vésperas que estamos do Orçamento do Estado, continuaremos a acompanhar este assunto em defesa da Universidade dos Açores e, naturalmente, que em defesa de todo o sistema do ensino superior. E informava o Sr. Presidente da Comissão que passarei a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira da Madeira, uma vez que o Grupo Parlamentar divide o seu tempo desta maneira. Ok, tem, como deve compreender, o tempo a orientar. Tem a palavra o Sr. Deputado da Madeira, então. Muito obrigado, Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria, obviamente, sobrepor aquilo que foram os argumentos que a Sra. Deputada Isabel Freitas já referiu relativamente aos Açores. Naturalmente, muitos dos argumentos são muito semelhantes para a região autónoma da Madeira, mas, de qualquer maneira, tendo em conta aquilo que foi aqui apresentado pelos Srs. Reitores, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar, em primeiro lugar, agradecer o contributo, que é um contributo muito importante para os deputados e, naturalmente, também para quem se preocupa com estas matérias do financiamento do ensino superior, para a avaliação da melhor forma de alguma forma, financiar as universidades e, neste caso em particular, as universidades que estão distantes dos centros de decisão, como é o caso da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores. E, portanto, esse é um contributo importante e, em nome do Grupo Parlamentar, queria agradecer. Em segundo lugar, queria referir que a análise que fizemos, eu termino já, Sr. Presidente, a análise que fizemos relativamente e peço também alguma tolerância relativamente a esta intervenção, e da análise que fizemos relativamente à Universidade dos Açores e à Universidade da Madeira, percebemos que houve no passado um aumento em comparação com o Plano Nacional de financiamento 71% superior à média nacional no Universidade dos Açores, 21% na região autónoma da Madeira. A questão que eu gostaria de perceber é avaliar se este aumento comporta em quanto aquilo que são de facto os custos de titularidade, que me parece verdadeiramente relevante. Segunda, última questão, que me parece importante, e termino já, Sr. Presidente. A última questão tem a ver de facto com os fundos comunitários. E é preciso compreender o enquadramento desta matéria, e julgo que os Srs. Reitores devem também, nessa questão, perceber como é que as regiões se posicionaram relativamente a esta questão dos fundos comunitários. Há uma regionalização dos fundos comunitários, as regiões devem, do meu ponto de vista, adequar essa regionalização para que as universidades possam também ser financiadas pelos quadros que têm acesso nas suas próprias regiões. Muito bem, eu compreendo, de facto, compreendo pessoalmente, logo no início, quando também atribui a palavra, foi de forma que, portanto, todos vão pronunciar e que se pronunciassem, independentemente da ordem. O que pedi era relativamente a compromissos, porque há compromissos dos senhores deputados, relativamente até a outras comissões, que fôssemos escrupulosos na utilização do tempo, que já é do conhecimento de qualquer um de vocês. Nós passávamos então agora à audição do PSD, ou dos representantes do PSD. Sobre a matéria, tenha a bondade, Sr. Deputado. Era só para informar que começará a deputada Sara Madruga e depois o deputado Paulo Muniz. Muito bem. Dos Açores e da Madeira. Depreendo. Da Madeira e dos Açores. Tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os digníssimos reitores da Universidade da Madeira e dos Açores, as senhoras e os senhores deputados, agradecer a vossa presença e saudar a vossa proatividade, a vossa intervenção inicial e o estudo que elaboraram, estudo esse que vem colmatar aquele que já é o primeiro incumprimento em relação a esta matéria da parte do Governo da República, incumprimento este que o PSD já fez questão de denunciar no passado dia 6 de novembro e que prende-se com o facto de acordo com a norma orçamental que foi aprovada aqui na Assembleia da República, o Governo da República ter se comprometido a promover um estudo até ao final da sessão legislativa da última legislatura, estudo esse que até à data ainda não foi apresentado e, portanto, só dar realmente esta união de esforços das duas universidades que permitiu, neste momento, já termos acesso a um estudo, já que o Governo da República não fez a sua parte. Isto para dizer-te, esta matéria é uma matéria muito importante para o PSD. O PSD tem um grande orgulho na sua marca autonomista e em tudo o que tem feito nas duas regiões autónomas em relação a esta matéria. Na última legislatura, o PSD foi o único partido que em todas as audições regimentais colocou questões sobre e alertou o Governo da República e toda a Assembleia da República para a importância de ser aprovada uma majoração do financiamento da Universidade da Madeira e portanto, vemos com bons olhos aqui o estudo que nos apresentaram e os cálculos que fizeram e também vamos ter a oportunidade de pedir mais esclarecimentos. Para dizer também que, obviamente, que para quem conhece bem a realidade, como nós conhecemos das duas regiões e em concreto da Universidade da Madeira, percebe que as dotações financeiras, tal qual como existem, são manifestamente insuficientes para fazer face à subsistência no que diz respeito da Universidade da Madeira, que é um instrumento fundamental de autonomia, é um dos mais importantes instrumentos para o desenvolvimento educativo, social, cultural e económico da Madeira. E nesse sentido, tendo em conta o quadro que nos deram conta, que nós podemos verificar que há uma dificuldade de captação de alunos, uma dificuldade de fixação de professores e há os custos de insularidade que, quer do ponto de vista constitucional português, quer do ponto de vista das regiões ultraperiféricas, que têm que ser valorados, gostaríamos de perceber se
se, na vossa opinião, consideram que há condições e que há vontade política deste Governo da República para, já no próximo Orçamento do Estado, consagrar a majoração do financiamento das duas universidades em relação às outras universidades do continente, e qual é que é, na vossa opinião, a fórmula e o cálculo que consideram mais adequado para que se possa, neste próximo orçamento, já colmatar esta dificuldade de financiamento da Universidade da Madeira no próximo orçamento do Estado. E, portanto, passaria a palavra ao deputado Paulo Muniz. Dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente, magníficos reitores, senhoras e senhores deputados. Tal como aqui já foi dito, e gostaria de reforçar a importância que a Universidade dos Açores, e vou-me centrar na Universidade dos Açores, tem como pilar da autonomia e daquilo que são os Açores de hoje. Tem 3 vetores: a formação dos quadros que, por razões de dificuldade económica, não conseguem sair dos Açores para fazer a sua formação superior e especializada. É lá o repositório do saber, da cultura e de um histórico que é também identidade do povo açoriano, e é com esta universidade que os Açores contam para projetar e planear o futuro. É uma universidade em déficit estrutural há muito tempo. A universidade tem 40 anos. Há muitos anos, todos nós sabemos, a situação periclitante de funcionamento que ela exibe. Este é um estudo sério e relevava 3 aspectos fundamentais. Em todos os indicadores considerados, demográficos, de alunos, de potenciais alunos, os Açores e também a Madeira, neste estudo de forma inequívoca com os dados do Governo do Estado, estão sempre preteridos face ao todo nacional. É uma discriminação inaceitável e que se impõe corrigi-la porque já se passaram 40 anos. É fundamental que este estudo tenha acolhimento e que tenha resposta. E deixo 3 notas e 3 perguntas concretas ao Sr. Reitor da Universidade dos Açores. Primeira, faz hoje capa do Açoriano Oriental, a quem pedirei aos serviços que distribuam pelos elementos desta comissão, a recusa do Sr. Reitor em assinar o acordo de financiamento para a legislatura da República, porque este acordo só prevê um acréscimo de 700 mil euros, quando objetivamente no ano transato importou em cerca de 1 milhão de euros os custos acrescidos com as imposições decorrentes de alterações legais que foram impostas. Portanto, isso é politicamente desonesto, fazer uma proposta que já não cobre os custos do exercício anterior. Segunda pergunta: o mesmo ministro que tutela a Universidade dos Açores é aquele que vai de forma derrompante, de forma esporádica, anunciar foguetões, lançamentos, centros de excelência e pináculos de catedral. É o mesmo que não garante o financiamento à entidade que, por excelência, deve ser um motor de investigação científica. Muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão. Atingimos o tempo, tivemos a tolerância que já havíamos tido também com os seus deputados anteriores, e de maneira que eu passava a palavra ao Bloco de Esquerda para dizer o que tem por entender sobre esta matéria. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os 2 senhores reitores que hoje nos apresentam aqui um estudo e um conjunto de dados importantes sobre o subfinanciamento do ensino superior, nomeadamente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e, na verdade, se me permitissem, fazer um pequeno histórico também mais geral daquilo que foi o caminho do investimento público no ensino superior e na ciência. Dizem até os dados do Conselho Nacional de Educação, desde essas datas, que nós perdemos praticamente 1/3 do investimento em ensino superior e ciência desde 2010, e isso é um dado brutal, porque coloca um conjunto de instituições de ensino superior com dificuldades de pagamento daquilo que são até as suas despesas correntes. E, portanto, se é verdade que algumas instituições de ensino superior, apesar desse decréscimo de investimento público, conseguiram, através de alguns fundos próprios, dar uma resposta que não deveria ser uma resposta da inteira responsabilidade delas, mas
continuaram a tentar dar essa resposta, também é verdade que um conjunto de instituições de ensino superior ficaram verdadeiramente com a corda na garganta e as instituições de ensino superior das regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm uma particularidade justamente por estarem nessas regiões autónomas, e não é por acaso que tanto a Constituição da República Portuguesa como um conjunto de leis que lhe dão corpo nessa matéria garantem que elas devem ter um tratamento, eu não diria diferenciado, mas um tratamento particular, justamente porque se enquadram num território diferente daquele que é o território continental. E se é verdade também que desde 2010 perdemos, principalmente durante os anos da crise financeira e da intervenção da Troika, essa capacidade de investimento, e que foram obviamente escolhas políticas, mas essa capacidade de investimento no ensino superior e da ciência, também é verdade que o caminho que foi sendo feito até então, e tendo como meta, tendo como objetivo as médias, por exemplo, de investimento público da OCDE ou da União Europeia, estamos longe de cumprir não só essas metas, mas, acima de tudo, de conseguir ter como um primeiro objetivo, eu diria até assim de base zero, recuperar aquele que era o investimento que havia até então, até 2010. E a pergunta que eu gostava de colocar aos senhores reitores, porque vêm, obviamente, com um mandato e com uma vontade de dar resposta a um problema muito concreto, há uma discrepância no investimento comparativamente com outras instituições de ensino superior do continente no Estado português, mas eu gostaria de perguntar, e podem até eventualmente ter mais informações do que aquelas que chegaram à Assembleia da República até então, é que há cerca de 15 dias o Sr. Ministro anunciou, eu diria, um pré-acordo em relação àquilo que seria o número de aumento do investimento público na área do ensino superior e da ciência, dando a entender que existia, da parte do Conselho de Reitores e do Conselho dos Presidentes dos Politécnicos, à partida um acordo sobre esses números que eram apresentados. Obviamente são números gerais, é difícil escrutiná-los, principalmente daquilo que é do conhecimento público, daquilo que foi noticiado, mas eu queria perguntar aos senhores reitores se acompanham esse acordo que o Conselho de Reitores, à partida, pelo que deu a entender, fez com o Governo, ainda antes até do orçamento ser discutido aqui na Assembleia da República, e se sim, se acham que esses números que são apresentados resolvem, não, obviamente, a discrepância que existe, mas, de certa forma, dão uma lufada de ar fresco àquilo que é o desinvestimento que existe hoje no ensino superior e na ciência. E se não, se acham que o acordo fica aquém das expectativas, então de que números e de que percentagens é que estaríamos a falar, obviamente para as universidades dos Açores e da Madeira, e se há ou não da parte do CRUP essa preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não excedeu o tempo, embora eu estivesse a controlar pelo individual, mas ficou aquém do tempo que tinha para usar. Colocou de forma clarividente o que entendeu que deveria colocar aos seus reitores, e agora passava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores reitores, agradecer quer a documentação que enviaram com antecedência, que também nos permitiu olhar de uma maneira mais preparada para esta reunião, e isso também é de facto muito útil, e dizer que por parte do PCP nós acompanhamos as preocupações que estão expressas relativamente ao subfinanciamento das instituições. E dizer que nós sabemos que não é caso único no panorama nacional, não é? A questão do subfinanciamento tem vindo a ser abordada por parte do Partido Comunista Português em múltiplas ocasiões, é estrutural, não vem de hoje, mas se houver vontade política, pode haver uma alteração estrutural que permita terminar com ele e, nomeadamente, compatibilizando aquilo que são as especificidades de cada instituição de ensino superior. Ora, aqui nas especificidades temos claramente aquilo que é o caso da Universidade dos Açores e da Universidade da Madeira, e que, quanto a nós, um problema base disto tudo tem a ver com a lei de financiamento atual. E a lei de financiamento atual não é só o cálculo por cabeça, não é o cálculo por aluno, é a questão do histórico.
E os históricos das instituições ficam, o que significa que, na verdade, o subfinanciamento não é abatido de um ano para o outro. O que aqui é também possível perceber é que, inclusivamente, as instituições internacionais avaliam esta questão do subfinanciamento. E podemos ir pegar naquilo que foi o relatório da OCDE de 2017, em que se referia que o financiamento público do ensino superior e da ciência era de 0,8% do PIB, valor que era inferior a praticamente todos os países da OCDE. E muito inferior àquilo que foram as promessas de 1% do PIB que vem já desde os anos 90. E, portanto, nós temos de facto aqui questões gerais que têm de ser atacadas naquilo que é a própria definição do quadro financeiro e das ferramentas que concretizam a aplicação financeira das verbas nas instituições. E, portanto, nós não só percebemos aquilo que se trata de agora, numa linha de emergência, em sede orçamental, do orçamento para 2020, poder haver aqui uma possibilidade de fazer, desde já, alguma intervenção em relação aos Açores e à Madeira, mas, de facto, não deveríamos estar aqui independentemente, ou a par, se calhar a par, talvez, de questões que possam vir a ser consagradas no Orçamento do Estado para 2020, se não seriam, e também de prever, este tipo de compensação às universidades de forma estrutural, alterando a lei de financiamento. Porque parece-nos que esta é uma questão fundamental, de forma a garantir que existem, de facto, mecanismos adequados que permanentemente tenham em conta aquilo que é a realidade de cada uma das instituições, que elas mesmas têm, ao fim e ao cabo, papéis diferenciados numa articulação total do nosso território. E o território conta, como é evidente, com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respeitando intrinsecamente aquilo que é a sua autonomia regional. E o que nos parece é que deveria aqui haver, ao nível da própria lei de financiamento, quer um orçamento de funcionamento que cumprisse aquilo que é a dotação orçamental a nível do pessoal, das infraestruturas, das várias despesas de funcionamento, que permitisse investimento para a qualidade e que permitisse também o desenvolvimento da instituição. E, designadamente, consagrando específicos mecanismos que pudessem prever a atenuação de constrangimentos que são decorrentes da dimensão ou da forma de estruturação das instituições de ensino superior. E a questão dos Açores aqui, quer da Madeira também, haver uma polinucleação, isto é um aspecto determinante e é importante, é relevante, deve ser considerado. Mas, de facto, aquilo que é coesão regional. E diríamos aqui a coesão, tendo em conta este chapéu mais amplo, que de facto é preciso ter em consideração aquilo que é a situação das regiões autónomas. E de facto, esta questão dos contratos de legislatura, o PCP nunca embandeirou em arco com esta perspectiva do Conselho de Reitores, basicamente ir assinar contratos de legislatura tendo em conta aquilo que é a realidade prática, que é uma realidade de profundo desinvestimento e subfinanciamento. Parece-nos que isso aí depois cada instituição faz as opções que entender. Neste caso, houve este entendimento por parte dos Açores de não fazer essa assinatura. Era interessante que efetivamente pudessem vir para cima daqui do esclarecimento também da Comissão de Educação e Ciência, porque é que foi feita essa opção e se de facto se isso também prende com as questões estruturais do subfinanciamento que vão decorrendo ao longo de anos e que passaram por sucessivos governos. Muito obrigada. Muito bem, obrigado pela questão do cumprimento de tempo também. Eu ia propor agora, uma alteração que não, temos uma contrarrelogista que é a doutora Ana Rita Bessa, que vai tomar a palavra pelo CDS. Entretanto, há aqui questões que contendem com sobre a ocupação de alguns deputados que têm que estar numa comissão e noutra, e também temos que ser elásticos quanto baste no sentido de facilitar a vida aos seus deputados. Não houve necessidade de pedir ao plenário, portanto a senhora deputada Ana Rita Bessa pode falar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar os senhores reitores e agradecer a solicitação da reunião, porque é importante para o esclarecimento das questões, e pedir desculpa por me ter tido que me ausentar, mas de facto tinha que estar ao mesmo tempo na Comissão de Cultura e de facto
não consigo fazer melhores. Pronto. Enfim, passando então, e portanto, como não ouvi o que é que os anteriores intervenientes disseram, pode ser que me repita de alguma maneira, mas não faz mal, penso eu. Então, sobre a matéria que trazem aqui hoje, este assunto, como disseram, arrasta-se já há vários anos, o tema do subfinanciamento e o tema da insularidade. Eu estive a fazer uma pesquisa das perguntas que foram dirigidas ao Sr. Ministro, que é o mesmo nesta legislatura, não é? Portanto, que acompanha também muito bem o dossiê, e tentando fazer uma linha cronológica do que se passou. Em final de 2018, portanto, na preparação do Orçamento de Estado de 2019, o grupo parlamentar do PSD dirigiu uma pergunta ao Sr. Ministro que obteve uma resposta que dizia que, a partir de 1 de janeiro de 2019, de acordo com aquilo que era uma proposta prevista no Orçamento de Estado, seria pago esse subsídio de insularidade. Acontece que o artigo não teve prosseguimento e foi substituído pelo artigo 72, que é o que nos traz aqui hoje, em que o Governo se comprometia à realização de um estudo até ao final da legislatura para esclarecimento da situação. Portanto, uma norma programática do Orçamento de Estado. Pelo que eu percebo, quem realizou o estudo foram os senhores reitores, não é? Pronto, o que me parece muito bem, mas não deixa de ser sui generis que o Governo não tenha querido ele próprio tomar parte deste processo e não tenha, enfim, dado cumprimento àquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado. E, portanto, qual é a consequência disso? É que, pese embora seja muito relevante a informação que trazem aqui hoje, ela, de facto, uma vez que não foi produzida pelo próprio Ministério, terá dificuldades em ser vinculativa. Portanto, é uma proposta que terá que ser aprovada pelo Sr. Ministro. E, em face daquilo que vimos dos contratos de legislatura que estão em cima da mesa e daquilo que eu li hoje no Correio dos Açores, em que o Sr. Reitor dizia que não ia assinar o contrato de legislatura precisamente porque ele não corrigia um problema crónico, presumo que estejamos longe de uma solução, não é? Pronto. E, portanto, a minha pergunta, para atalhar tempo, é como é que se vai resolver? Porque a pressão da assinatura de um contrato de legislatura para breve inibe, de alguma maneira, porque define um determinado valor para os próximos anos, inibe a correção, tanto quanto percebo, do tema da insularidade. Pronto, portanto, queria perceber como é que se vai dirimir a questão, quer em sede de contratos de legislatura, quer em sede orçamental, e o que é que podemos, de alguma maneira, fazer para dar cumprimento àquilo que o próprio Governo tinha reconhecido que era legítimo pagar, mas que depois, afinal, nunca chegou a acontecer. Muito obrigada. Obrigado. Vou parar o tempo. E agradecer a intervenção sucinta, sintética e também objetiva. E agora passava a palavra à Sra. Deputada Viviana Cunha, do PAN. Tenha a bondade. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os digníssimos reitores que já tiveram a amabilidade de nos expor as suas preocupações. Dizer que, obviamente, da parte do PAN somos sensíveis às preocupações que aqui nos trazem. Entendemos, inclusivamente, que devem ser encetados todos os esforços com vista a dar resposta às necessidades, obviamente, de forma equitativa e tendo em conta as limitações que possam existir, mas que haja um esforço para suprir as necessidades permanentes ao nível dos trabalhadores e das instituições e procurar dar resposta àquilo que são as necessidades dos estudantes. Somos, obviamente, sensíveis àquilo que nos diz o Sr. Reitor João Luís Gaspar, que sem uma alteração concreta da visão nacional do ensino superior não vai ser possível as universidades cumprirem a sua importante missão no que diz respeito ao desenvolvimento económico-social do país. Se, por um lado, temos aqui a necessidade de investir e continuar a investir na qualificação das pessoas a nível nacional, há também uma necessidade de garantir condições de continuidade das pessoas, das famílias, nos contextos onde desenvolvem a sua formação. Quer num caso, quer noutro, estamos de facto a falar de instituições de universidades com
reputação feita, onde importa garantir que tanto os jovens madeirenses como os jovens açorianos devidamente têm igual acesso, assim como os jovens continentais têm igual acesso à educação, sem terem que ser onerados com custos de viagens e ter que passar também longas temporadas longe dos seus contextos. Sabemos, inclusivamente, que são universidades que se têm vindo a adaptar àquilo que são as necessidades de profissionais devidamente qualificados. Dar o exemplo da formação até em agricultura biológica, no caso da Universidade da Madeira, e citando novamente o Sr. Reitor da Universidade dos Açores, com a atual proposta do Ministério, ficam em causa as verbas relacionadas com as progressões remuneratórias dos docentes, com os aumentos de salários e com a integração dos trabalhadores ao abrigo do PREV-PAP. E, portanto, indo assim o mais direta possível ao assunto, 3 questões muito breves. Que soluções de compromisso consideram ser, de facto, fundamentais para se dar cumprimento àquilo que são as necessidades existentes? E neste seguimento, se fôssemos por fases, quais seriam os primeiros passos nestas respostas? E relativamente ao PREV-PAP, não sei se poderiam dar aqui uma contextualização mais aprofundada das necessidades existentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não atingiu o tempo que tinha direito, mas foi sucinta e objetiva nas questões que colocou, para os senhores reitores depois terem a bondade de poder esclarecer conjuntamente com todas as outras que já foram colocadas, o que enriquece ainda mais o documento que trouxeram, naturalmente com o esclarecimento de todos os seus deputados. Eu agora seria o tempo de falar do Partido Ecologistas Verdes, mas eu tenho aqui uma nota que me deixou a ser a deputada Mariana Silva, que se dirige ao plenário e diz que ouviu com todo o interesse os seus reitores e prometem analisar as preocupações transmitidas, no entanto, teve que se retirar para participar numa outra comissão também da sua responsabilidade. Portanto, está atento ao documento que foi entregue, deixo-lhe aqui a mensagem, não vai usar o tempo a que tinha direito e, portanto, vamos passar a seguir ao seu deputado João Coutinho Figueiredo, por Iniciativa Liberal. Tenha a bondade, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar os magníficos reitores e obrigado por nos dedicarem este tempo. Boa tarde a todos os outros senhoras e senhores deputados. Este assunto não é a primeira vez que, segundo o julgo saber, vem ao Parlamento e à Comissão e tentei perceber das anteriores iterações aqui o que é que se teria passado e de que forma é que isto já tinha sido abordado. E a maneira mais simples de dizer é que foi tentada uma solução em sede de discussão orçamental para 2019, que acabou por não vingar, sendo substituído por este agora famoso artigo 72, que mais não dizia do que um compromisso, e nem esse cumprido, de estabelecer as bases de estudo para perceber o que é que poderia constituir o tal sobrecusto de insularidade e ultraperiferia. Portanto, o Governo não diligenciou no sentido desse estudo ser feito. As Universidades dos Açores da Madeira tomaram essa iniciativa em mãos e agora estamos perante uma situação em que se está prestes a discutir o orçamento para 2020. Não sabemos como é que esta questão vai ser enquadrada e já estão sob pressão para celebrar contratos de financiamento que, na prática, esvaziam a discussão. Portanto, eu não sei se isto é uma nova forma de fazer cativações à von la lettre, mas é certamente uma forma muito bizarra de discutir dotações de instituições com trabalho muito meritório, como é o caso das vossas universidades. E, portanto, a primeira forma de olhar para isto foi uma forma de incumprimento, ou até de uma certa evasão das responsabilidades, deste caso, do Governo, que era da Geringonça e agora ainda não tem um nome devidamente batizado. A segunda maneira de olhar para isto é também, do nosso ponto de vista, um problema de fundamentação, porque não sendo, e já foi aqui referido, um estudo patrocinado pelo Governo, vai ter mais dificuldade de vingar e ter cabimento. E, portanto, eu do vosso lado teria ido mais além, porque abrem aqui um flanco para mim evidente, que é a comparação dos custos da insularidade e da ultraperiferia com os custos da interioridade. Porque se há regiões que também são desfavorecidas, são regiões do interior do continente,
que, valendo o que vale as contas dos PIB per capita regionais, têm PIBs per capita bastante inferiores aos Açores da Madeira, no caso do Centro e do Norte, e até no caso do Alentejo, inferiores ao PIB per capita da Madeira. E, portanto, há aqui questões de justiça horizontal que também não podem ficar de fora desta discussão e que eu gostaria de assinalar, até porque ninguém ainda falou nelas. Depois vejo que na súmula da vossa proposta, no fim, o que pretendem é que sejam alterados artigos da legislação pertinente de uma de duas maneiras. Uma produz um acréscimo orçamental de 17 milhões de euros e outra produz um acréscimo orçamental de 10 milhões de euros. Face às atuais dotações conjuntas destas duas universidades, estes acréscimos representariam aumentos de 60% no primeiro caso e de 36% no segundo. Aumentos que têm, em qualquer circunstância, dada esta magnitude e dimensão, que ser muitíssimo bem justificados, especialmente se não tiver, como o contrato de financiamento não vai ter, eu não vejo em mais lado nenhum que venha a ter, conjuntamente com esses eventuais fundos acrescidos e esses sobrecustos de insularidade, obrigações que redundem, no final de contas, na única coisa que interessa verdadeiramente e que também aqui, curiosamente, não foi mencionada, que é o real interesse dos alunos que queiram cursar cursos na Universidade dos Açores e na Universidade da Madeira. Presumo que a maior parte deles residentes nessas regiões, mas nada impede que não possam atrair alunos de fora, como alguns universidades de outros sítios já conseguiram fazer, desde que tenham uma oferta educativa e uma forma de se diferenciar neste mercado competitivo da educação superior que permitam exatamente fazer essa atração. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que, havendo esta reivindicação, digamos, de fundos adicionais para fazer face a determinados custos que são reais e que nós reconhecemos como um pretexto válido para abrir a discussão, deve também, pelo menos, estar em cima da mesa um esforço idêntico de imaginação, de iniciativa, de inovação por parte das Universidades dos Açores e da Madeira para corresponder a este acréscimo de investimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr os tempos. Ora bem, ouvidos todos os oradores, cabe novamente à entidade visitante, que são as Universidades dos Açores e da Madeira, ter a intervenção final. Tem para isso 15 minutos. Foram colocados um conjunto de questões, algumas que se fundem, outras que acrescem relativamente ao conteúdo do próprio relatório, de maneira que tem a palavra, acho que o professor João Tomé, José Tomé. Tenha a bondade, então, José Carlos. Antes de mais nada, muito boa tarde a esta comissão, agradeço estar-nos a receber aqui. Antes de responder a algumas perguntas que penso que são essenciais e no curso disso, permitam-me também alguns apontamentos genéricos. Nós dividimos assim as intervenções, primeiro inicial para o reitor dos Açores, as respostas acima começam por mim, depois eu também falarei nas mais específicas. Deixem-me só dizer, esta questão de majoração do financiamento das Universidades dos Açores da Madeira é uma questão antiga. O que há de novo aqui é que esta Assembleia da República, o ano passado, reconheceu isso. E reconheceu mandando estudar, mas reconheceu o princípio que tinha que haver uma majoração. Portanto, isto foi para nós um dado extremamente positivo. Portanto, e o que eu digo é, do ano passado para este ano não houve nenhuma alteração. Portanto, esta Assembleia, como reconheceu por unanimidade e por iniciativa do deputado Carlos César, este ano só pode reconhecer o mesmo. Portanto, isto é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu chamava aqui a atenção é que a realidade da Madeira dos Açores é interessante. Esta população é a mesma, os Açores têm uma particularidade, têm 3 polos e daí tem um financiamento adicional, mas de resto tem 2 governos de cores diferentes e as dificuldades que nós temos são quase iguais. A situação é quase igual nas duas e chama a atenção que temos estado claramente unidos neste assunto. E perguntavam onde é que se manifesta, portanto, logo estes custos de insularidade. Há um dado imediato, que é no número de alunos. A Universidade da Madeira dos Açores tem menos de 3 mil alunos. Qualquer outra universidade deste país tem normalmente mais e muito mais do que 5 mil alunos. E isto tem um efeito também em termos de economias de escalas. Ou seja, só em aulas teóricas e baixa no mundo era 2,5 milhões que eu papava. E só tendo custos administrativos, etc., vai também um bocado... É porque 3 mil para 5 mil é uma diferença abismal. Portanto, os custos de administrativos, os custos de docência teóricas não aumentam. Portanto, só em docentes e tal estamos a falar de 3 milhões e meio. Portanto, isto iria também, se quisermos, para a parte também dos custos. Por exemplo, vamos falar de deslocações, também há deslocações do continente. Os preços até podem ser equivalentes. Não, normalmente os atrasos e os cancelamentos são diferentes.
A economia também, um bocado aumenta, no fim de contas, nós chegámos à conclusão por um cabaz de compras que há 18% de custos adicionais, normalmente, nas nossas aquisições. Mas isto foi um caminho que nós chegámos a trilhar e deixámos de lado por este último caminho que estamos aqui a trazer, que eu depois iria falar, porque é consensual. O outro aspecto que eu queria falar é, no fim de contas, é evidente como é que se resolve este número de alunos. Tem que ser atrair mais alunos. E não tenho tempo para falar no que nos esforços temos feito para adequar a oferta formativa. Agora, aí estamos também a ter um problema que é nós não temos tido acesso a fundos que são fundamentais e inclusivos a país. Por exemplo, o Compete não existe lá na Madeira, portanto, a Universidade da Madeira dos Açores, não temos acesso à internacionalização, não temos acesso à modernização administrativa, não temos acesso ainda a outros programas que depois eu vou falar a seguir. Isto limita-nos o quê? A nossa capacidade para, no fim de contas, divulgar, fazer o marketing profissional da universidade, ir a feiras. Eu cheguei a ter 5.000 euros para divulgar a Universidade da Madeira, não compreendo, não podem calcular. Sem o esforço profissional disso, é muito difícil nós fazermos aumentarmos o número de alunos, mas temos feito o trabalho nesse sentido, não terei provavelmente tempo para o fazer. Um terceiro aspecto que eu chamava a atenção é que uma pessoa fala, por exemplo, e eu estou de acordo que o ideal é provavelmente mudarmos a lei de financiamento em alguns aspectos, mas neste contexto acho que iria extravasar do nosso ponto aqui agora. Se calhar a Madeira e os Açores são talvez as únicas regiões onde houve uma reorganização do ensino superior. Porque a realidade é, na Madeira e nos Açores, chegou-se à conclusão, no fim de contas, que não pode haver fusões, porque são as únicas instituições públicas que há. Mas o que se verificou foi que havia um interesse, nomeadamente, quer dos governos regionais, quer do Governo da República, em desenvolver o ensino politécnico. E que o custo de criar um instituto politécnico fora das universidades, pelos tais fenómenos de escala, era exorbitante. O que se está a fazer, quer na Madeira, quer nos Açores, é exatamente igual. Uma foi em 15, outra foi em 2016. Foi alargar o ensino politécnico dentro das próprias universidades, mas sem acesso a um conjunto de programas nacionais que houve para apoiar os politécnicos. Nós, no fim de contas, para poder criar os cursos técnicos superiores profissionais, aqueles cursos de curta duração de 2 anos, que são cursos superiores, que alterámos os estatutos, criámos uma nova escola, os Açores a mesma coisa, e, no fim de contas, temos estado a criar esses cursos e a fazer um esforço, mas sem acesso a um conjunto de fundos, incluindo, por exemplo, a questão da aquisição de infraestruturas e equipamentos para os testes, porque não temos tido acesso a isso, que se juntam também. Já não falo das cidades e regiões de conhecimento, de Indoca, há um conjunto deles, ao contrário do que devia ser, porque se nós estamos a criar uma formação para a qual não tínhamos os docentes, temos que contratar mais docentes, porque tínhamos apenas na área da enfermagem. Portanto, este é um esforço que fizemos, que também mais aí, portanto, que justifica um aumento das nossas necessidades. E agora, reparem, e vamos agora falar, portanto, eu tenho aqui alguns pontos, aquela questão, por exemplo, do número de alunos, porque é que baixou, que foi posta essa questão. Nós ali, se quiserem, se virem o exercício de como é que seria pela divisão da população, podemos ver uma perspectiva histórica. Se não houvesse no ensino superior em Portugal, como é que dividiam o dinheiro? Só havia uma maneira. Ou só havia universidades em Lisboa e no Porto, porque aí nem havia Coimbra, porque não havia história, e nesse caso era pela população, ou não. Mas a história não é. É a história, podemos dizer. Porquê é que nós estamos agora a receber um pouco mais do que a média? A razão é esta. Há uma altura, em 2006, quando é feita a lei de financiamento, é basicamente pelo número de estudantes. Com a crise, houve várias universidades que perderam alunos. As universidades mais fracas, se quiser, longe do fim de contas dos grandes centros, portanto, retirem essas universidades, perderam mais alunos, daí que quer a Madeira, quer os Açores, quer outras universidades, estejam com um custo médio do aluno neste momento maior. Portanto, essa é a razão porque ali aparece essa questão. Questão do contrato de legislatura e desta proposta. E deixem-me dizer, na minha opinião, não é um bom contrato. Eu vou assinar aquele contrato, num pressuposto que eu vou aqui dizer, porque, apesar de tudo, garante-me, tanto que, se quiserem, não cativações, e o que é certo é que eu sei que a saúde está de lastros e há cativações, portanto, garantem, aparentemente, que seremos ressarcidos de medidas legislativas com impacto financeiro. Na versão inicial eram só medidas legislativas do Governo, agora já são medidas legislativas no genérico, não quer dizer que cumpram. Não vai cobrir os custos, no fim de contas, das medidas que já houve no futuro, mas, globalmente, apesar de tudo, se calhar prefiro assinar este do que nenhum. Mas, e isto é fundamental, está lá, foi incluído sobre a nossa proposta. A versão pode não ser, eu não conheço a versão final, porque ainda não a temos, pode ter vindo hoje, mas eu não tive acesso, ainda não vi hoje. Mas foi incluído, no fim de contas, numa questão de que são dados apoios, nomeadamente através tenho aqui a estrutura, do Compete 2020 e Compete 2030, bem como de outros fundos, designadamente para as regiões autónomas, para conseguir atingir os objetivos do anexo não sei quantos, e do anexo número 2, se não me engano, e da coesão territorial, etc.
É meu entendimento, e vou enviar uma declaração para o Primeiro-Ministro, a dizer que assino este contrato no entendimento que isto me permite continuar a lutar pela majoração. Portanto, aqui está lá escrito expressamente que tenho aqui planeamento de fundos comunitários a atribuir em termos de apoios competitivos para atividades de ideia e inovação, designadamente através dos programas PT 2020 e PT 2030, bem como de outros fundos, designadamente para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, são adequados ao reforço dessas atividades, de modo a atingir as metas explicitadas no anexo 2 a este contrato, incluindo apoios para o desenvolvimento de infraestruturas, o estímulo à competitividade e ao desenvolvimento económico e depois à coesão territorial. O meu entendimento é que isto é compatível, portanto, a assinatura deste contrato com a luta pela majoração que eu continuo aqui a defender. E vou fazer uma declaração que vou enviar para o Primeiro-Ministro a dizer que é nessa base que eu assino o contrato. Se ele me disser que não, então eu não assino o contrato. Isto aqui eu gostava de clarificar. Finalmente, qual é que é o mecanismo que estamos a propor? O problema aqui, sempre que se pôs a questão da majoração, é como é que vimos quantificá-la. E como digo, cheguei a fazer um caminho, nós dividimos aqui este trabalho, fiz o caminho que é os custos da escala, depois os transportes, uma série delas. Até que chegámos, reparem, a esta solução que nós propomos aqui tem uma grande virtualidade. É que esta solução foi aceita pelo Governo da República. Isto é, suponham, por mero acaso, que o dinheiro para a Universidade da Madeira dos Açores era daqui do Orçamento de Estado, mas era entregue ao Governo Regional, que tinha a obrigação de entregar integralmente a nós. Então, eu tinha direito a uma majoração aplicada da Lei das Finanças Regionais, neste caso é 40% para a Madeira e 50% para os Açores, automática. Certo? É isso que está na lei. O que nós dizemos não estou a dizer que passem para lá, mandem-nos diretamente para nós. O que eu digo é, há uma lei das finanças das regiões autónomas que, devido aos custos da insularidade e outra periferia, de alguma maneira o estimou e chegou à conclusão que, além das transferências que devem existir, devem, no fim de contas, haver um fundo de coesão calculado como sendo uma certa percentagem que está lá dita. Pois, uns concordam, outros não concordam, mas isso está estabelecido. O que nós dizemos é que o ensino superior também tem os mesmos problemas. Portanto, o que nós dizemos, basicamente, é apliquem o mesmo mecanismo ao ensino superior. Isto é, apliquem agora, nós temos ali duas propostas. A mais imediata é aplicar de forma direta, isto é, apliquem a percentagem à atuação inicial das universidades. Retiremos a titularidade e, se quiserem, inclusive, dar-nos um dinheiro um bocadinho superior à segunda proposta e um bocadinho inferior à primeira. Portanto, se quiserem aplicar diretamente, é simples. Vamos à lei do... Exatamente. A atuação inicial, retiramos a titularidade e aplicamos a percentagem. Isto é a lei das finanças das regiões autónomas. O ensino superior tem que cair aqui. Ali temos duas propostas que estão entre esta aqui. Uma que diz, façamos pela população. Eu penso que é a mais justa, provavelmente neste momento é incomportável. A outra vamos fazer uma que é pior do que esta que é a aplicação direta. Ok, nós sabemos que estamos a receber mais que a média dos estudantes, então vamos aplicar a atuação inicial que devia ser feita com base na média dos estudantes e depois aplicamos a lei das finanças. É esta a grande vantagem da nossa proposta, é dizer, há um mecanismo consensual, porque qualquer estudo que a gente faça vai ser alvo de discussão. Agora, a lei das finanças das regiões autónomas está aprovada por esta Assembleia, foi aprovada pelo Governo. É esta, basicamente, a proposta que a gente vos faz. Ajudem-nos a aplicar esta proposta, sem prejuízo de considerar que, se calhar, o financiamento do ensino superior e que há outras universidades no interior que têm outros problemas análogos. Agora, compete-nos a isto, o que é certo é que para as regiões autónomas, devido à sua autonomia, há uma lei própria. É este, basicamente, o ponto que eu queria passar. Muito obrigado, senhores deputados, pelas questões que colocaram. Parte delas já foram esclarecidas pelo Sr. José Carmo e, portanto, faço minhas as palavras que foram preferidas nessa matéria, com exceção das que se referem ao contrato de legislatura que está em vias de ser assinado entre as universidades portuguesas e o Governo. E digo com exceção porque a Universidade dos Açores, logo após conhecer a primeira versão do contrato, informou quer o CRUP, quer o Sr. Ministro, que naquelas condições não assinaria o contrato. Filo primeiro por escrito e porque o contrato está agendado para ser assinado dentro de 2 dias, sexta-feira de manhã, creio, vim a Lisboa, aproveitando esta deslocação também à Assembleia, um dia mais cedo, para poder dizer ao Sr. Ministro, pessoalmente, as razões pelas quais a Universidade dos Açores não vai, de facto, assinar o contrato. E não vai assinar o contrato porque seria irresponsável da minha parte fazê-lo. E porquê é que seria irresponsável? E agora talvez entroncando um pouco com algumas das perguntas que foram feitas por vários dos senhores deputados.
A Universidade dos Açores, este ano, por força das alterações legislativas, não tem nada a ver com a nossa gestão, tem a ver com as alterações legislativas que decorreram de decisões, ora do Parlamento, ora do Governo, tem uma despesa anual acrescida este ano de 2019 de 1 milhão de euros. A este valor acresce a reposição das valorizações remuneratórias, que, como sabem, para o ano é a 100%, para além de que o cálculo deste 1 milhão de euros foi feito com base em 4 meses de redução das propinas e para o ano temos que o fazer para a totalidade do ano 2020. Significa isto que estamos a falar de um valor que em 2020, para a Universidade dos Açores, só por força de alterações legislativas, tem aqui os valores 1 a 1, e o Sr. Ministro, que ontem os viu, também não os refutou, estamos a falar de qualquer coisa como 1 milhão e 400 mil euros. Ora, a proposta que é feita é no sentido da Universidade receber um pouco menos de 700 mil euros, menos de 50%. Eu poderia aceitar esta proposta numa primeira análise, se porventura não estivessem em linhas neste contrato que proíbem os reitores durante a legislatura de solicitar qualquer reforço orçamental. Ou seja, eu até poderia dizer, muito bem, o Sr. Ministro pode não concordar que eu para o ano tenha esta despesa, mas se a tivermos, eu estou legitimado a fazer o pedido de reforço orçamental. Mas há uma cláusula que diz que os reitores ficam impedidos de pedir reforço orçamental. Ora, meus senhores, partindo de uma base deficitária de 1,4 milhões de euros, qual era a minha responsabilidade ao assinar um contrato que sabia à partida que não ia cumprir? Não assino. Relativamente a tudo o que se passou no CRUP, devo também dizer que também por força das questões relacionadas com a insularidade, a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira são também aqui prejudicadas. Efetivamente, eu não tenho a possibilidade de vir a todas as reuniões do CRUP, sou impedido de participar nas reuniões por videoconferência e mesmo por teleconferência. E, portanto, a única coisa que eu faço é conseguir que algum colega me vá informando por mensagens do que é que se passa e enviar por e-mail aquilo que é a minha posição relativamente ao CRUP. E na última reunião do CRUP em que foi discutida esta matéria, tenho a dizer-vos que em plena reunião do CRUP informei todos os senhores reitores de que naquelas condições não iria assinar o contrato. No entanto, a notícia que passou para a comunicação social foi de que o contrato iria ser assinado por todas as universidades, havendo reservas da Universidade dos Açores. Não é reservas, é não assina. Eu peço desculpa do meu estado afirmativo nesta matéria, mas eu sou reitor de uma universidade e não me podem obrigar a assinar um contrato que eu não tenho condições de cumprir. Foi isto que eu disse ontem ao Sr. Ministro e, portanto, não o vou assinar nestas condições. Aliás, bastaria tirar aquela cláusula para vermos se para o ano era ou não o reforço, e então seria pago para o ano se eu tivesse essa necessidade, que vou ter. Ora, não só é estranho que essa cláusula esteja agora neste contrato, como estranho é, e também o manifestei ao Sr. Ministro, que tenha saído do contrato de legislatura o mecanismo de entreajuda das universidades para o caso de haver, eventualmente, alguma universidade que derrapasse para o ano. Portanto, isto significa que um reitor que para o ano não tenha possibilidade de cumprir com aquilo que está no contrato, fica de mãos atadas, não pode cumprir com o seu funcionamento de uma forma legítima e será chamado de irresponsável porque assinou um contrato que não é capaz de cumprir. Eu não o faço, nunca o fiz, não o farei, independentemente do partido que está no governo ou de quem é que esteve por trás da negociação deste contrato. Não acompanho, portanto, aquilo que é a posição da generalidade, se não a totalidade das restantes universidades. Estou sozinho, mas faço em plena consciência do que estou a dizer. Os números são conhecidos. Eu queria só sobre esta matéria dizer que, como já disse a deputada do PAN, estão aqui em causa verbas relacionadas com as progressões remuneratórias, com o salário mínimo, com várias outras. Concluo já com várias outras, mas também com a da integração dos trabalhadores precários. E devo dizer que tenho lutado pela integração dos trabalhadores precários, mas desde o primeiro dia a Universidade dos Açores nunca recebeu um cêntimo para poder integrar trabalhadores precários que não eram pagos pelo Orçamento de Estado, como ao contrário do que diz o Sr. Ministro. Eram pagos através de outras instituições, portanto não eram pessoas que estavam na universidade. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Penso que quer os senhores deputados, quer os senhores reitores deram como útil esta audição, naturalmente. Eu agradeço em nome da mesa também, de facto, a possibilidade de se terem junto esforços no sentido de ouvirmos
tão rápido quanto possível para sortir os efeitos pretendidos, quer para as universidades dos Açores e da Madeira, quer para a perspectiva de que cada partido tem sobre esta matéria. Portanto, eu deixo os agradecimentos aos grupos parlamentares, aos partidos aqui representados e também um agradecimento aos senhores reitores por se terem deslocado e terem sido tão precisos nas informações que aqui deixaram. Eu, de forma excepcional, então, a grelha de tempo foi informada e então diga, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas e só porque foi referido aqui a existência de um documento com uma série de números justificativos por parte do Sr. Reitor da Universidade dos Açores, eu não sei se ele é público e se haveria possibilidade de ser remetido aqui para a Comissão, porque discriminaria uma série de informação que parece que seria relevante para o nosso trabalho, se houver essa possibilidade. Compreendo. Então, este pormenor, os seus reitores farão chegar então o documento que a Sra. Deputada Ana aqui referiu. Penso que também é importante para aumentar o caudal de informação que já têm na vossa posse. Resta-me agradecer a visita dos senhores reitores, desejar que consigam o melhor para cada uma das universidades, ao conseguir, naturalmente estão a conseguir também para a educação no nosso país, porque quer os Açores, quer a Madeira, mesmo em termos académicos, são também muito importantes para a questão da educação no seu todo no nosso país. Muito obrigado e tenham um bom regresso e votos de bom trabalho, quer para uma universidade, quer para outra, quer para os docentes, discentes e para os alunos também. Muito obrigado pela vossa visita e bom regresso.